Esta palestra, cujo tema é Melindres nas Relações Humanas, foi proferida e gravada ao vivo pelo palestrante Guto. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito controvertido. Porque todos nós temos, mas não admitimos. Ele é um tema que nos leva à reflexão profunda. Porque é sempre assim, quando nós temos um defeito, uma desvirtude, e é um defeito muito coletivo, muito difícil de ser trabalhado, nós tendemos a se utilizar de todos os mecanismos e conceitos para suavizá-lo, para que nós não tenhamos trabalho de vencê-lo, de transformá-lo e até mesmo, se possível, retirá-lo da nossa lista, do nosso catálogo necessário para transformação. Por quê? Nos livra bastante a consciência, dá menos trabalho. Alguns chegam a dizer que o melindre é uma coisa até bonita. De fato, ele tem duas conotações, nós vamos ver as duas conotações. Mas vamos frisar principalmente o conceito pejorativo dele. Então, o melindre, basta a gente ouvir um simples não, uma censura, uma cobrança, um aviso constrangedor, uma crítica e pronto. Para apresentarmos sérios desequilíbrios psicológicos e emocionais. É difícil alguém que aceita um não. É muito difícil. Criança pequena, então, é mais difícil ainda. E nós temos que ir lidando com isso. E Samitiba, psiquiatra, ele diz assim, no livro, na obra Quem Ama Educa, o sim só tem sentido se houver o não. Às vezes é necessário o não, mas também nem tudo é não, né? Uma censura, bastava a gente ser censurado e pronto. Já demonstramos quem somos. Muitos de nós não gostamos, não suportamos censura. E as censuras, elas nos ajudam a crescer. Elas nos fazem seres humanos melhores. Se vivermos só elogiados, paparicados, nós ficamos infantis. Uma cobrança. Quem de nós não tem um dever a cumprir, uma obrigação? Naturalmente, às vezes deixamos de cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações, e não por um desleixo, às vezes até mesmo por um desconforto, um problema que surgiu na nossa rotina e fez com que nós nos atrapalhássemos em nossos deveres. Mas aí vem alguém que precisa daquele resultado e nos cobra. Não é uma cobrança pessoal, não é uma perseguição. Aquela pessoa que está nos cobrando necessita do resultado do nosso trabalho para dar continuidade no dela. Naturalmente, todos nós somos cobrados. Quem não for ainda é porque não achou uma obrigação nem um dever para cumprir. Porque quem tem é cobrado na obrigação e no dever que necessitamos. Um aviso constrangedor. Quando tiver errado, você avisa. Esses que são os piores quando fala assim. Quando você está errado, você me avisa. E você para e pensa. É só avisar para você ver. Mas pedem. Aí quando você dá o aviso, a primeira coisa da pessoa é a reação. O melindre toma conta. Por quê? Se todos nós erramos, se todos nós falhamos, e o aviso nem é, às vezes, pelo erro, é só por uma cobrança ou por uma prevenção para que não ocorra o erro. Mas nós, imediatamente, já nos fechamos. Não aceitamos. Uma crítica, a crítica é a pior de todas, é pior que a censura, porque a censura a gente diz um não, o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa não pode fazer, você faz um controle. A crítica você espera o que está feito e depois critica. Eu digo que as críticas são melhores que a censura, porque a censura inibe e a crítica, ela esclarece. Nas obras que nós temos, em todos os ramos da arte, da ciência, existe crítica.
E as críticas existem para isso, para que nós nos aprimoremos. É muito importante colher crítica, é importantíssimo. Não que a opinião da crítica reine no seu modo de trabalhar, no seu modo de ver. Não são eles que estão dando a nota do seu trabalho. Os críticos são, para todas as pessoas, para todos nós, alguém que nos está dizendo algo para que nós possamos melhorar. Só isso. É uma outra forma de enxergar o seu trabalho. E é muito importante colecionarmos críticas. Quem não tem capacidade de colecionar crítica, não se torna perfeito naquilo que faz. Se nós estamos rumando a uma perfeição, a uma qualidade de trabalho, nós necessitamos de crítica. A ponto de dizer, mesmo para aquele teu amigo que sempre te elogia, falar, não, agora fulano, vamos falar sério, fala uma crítica aí. Se você é meu amigo, você tem que me apresentar uma crítica. Isso é importante. Não que a crítica é pejorativa, é destrutiva, é desestimuladora, de forma alguma. Ela está lhe mostrando que você não é perfeito naquilo que está fazendo. E isso é muito importante para que a soberba, o orgulho, não lhe lidere as suas ações. Veja que o melindre, ele é um desequilíbrio psicológico e emocional. Não devíamos aprender a conviver com o melindre, não. Deveríamos romper essa relação muito pessoal e muito íntima com o melindre e dizer, chega, eu tenho que transformar-me, eu tenho que crescer, eu tenho que progredir. E eu preciso extirpar o melindre, porque senão ninguém vai chegar a me criticar. As pessoas vão ter medo de dizer não a mim. Quando a pessoa se torna muito melindrosa, ela se torna uma pessoa muito difícil de conviver. E isso afasta as pessoas de nós. Às vezes aquele amigo se afasta porque você é muito melindroso. E aí, para não perder a amizade, ele prefere a amizade, mas não prefere o contato. Prevalece a amizade, mas de longe. E espera só que você chegue, porque toda vez que ele chega, dá uma repulsa, começa a gerar uma animosidade, um clima de meio controvérsias, de problema. Então deixa, fulano é muito bom, deixa lá, eu aqui, a gente trabalha em grupo, mas sem muito tititi, porque não damos certos. Existem fases no melindre. Existem 4 fases. A primeira fase é a fase de início. Vai nos demonstrar imaturidade psicológica ante as pequenas contrariedades. A primeira fase todos nós temos. É aquela que a gente sente, mas não demonstra. Já ficou chateado, já criou uma resistência, mas é possível controlá-la. É tão possível controlar, é a fase de início, que eu consigo até disfarçar e dar um sorriso. Não, entendi. Mas eu estou por dentro, alguma coisa já não ficou legal. Só que é a primeira fase. Essa fase é possível, através do disfarce, manter uma convivência social, amigável, e não alertar as pessoas que nós temos um melindre muito exagerado. Porque quando as pessoas percebem que nós somos uma pessoa melindrosa, se afastam. Com certeza. Algumas pessoas falam, puxa, eu não tenho amigos. Analise se você não é melindroso. E você vai ter a sua resposta. A pessoa melindrosa dificilmente consegue amigos. Ou os amigos que ela tem, percebe que ela é melindrosa e toma o máximo de cuidado. É como ficar ali andando debaixo do pé da casinha de maribondo. Qualquer uma hora você toma uma picada. E tem que se preparar, porque é como você lidar com a cobra. Vira e mexe, ela te dá uma picada. A segunda fase, ela já é uma fase um pouquinho mais avançada. Ela já gera em nossa alma emoções e sentimentos maus. Olha bem a colocação. É a segunda fase. Já está lidando com o nosso aspecto emocional, sentimental. E isso tudo está voltado para o mal, para o negativo, para o pessimismo, para o derrotismo.
que desperta o desejo de revide ou vingança. Então, olha só, a segunda fase já é uma fase comprometedora. Por quê? Porque eu já sinto vontade de devolver. E fico aguardando. Eu quero ver quando essa pessoa errar. Eu quero ser o primeiro, né? Eu quero assistir essa pessoa errar. Eu crio isso dentro de mim. Por que gera um sentimento mal? Porque eu começo a projetar a decadência dessa pessoa, as falhas dessa pessoa, a desejar mal a essa pessoa. Veja, eu começo a pensar, sentir e viver emoções negativas. Muito sério é o milindre na nossa vida. Eu diria que hoje é um dos maiores problemas na relação humana. Então, essa segunda fase, até mesmo através de uma piada, de um apontamento de erros, eu estou revidando, porque existem diversas formas de eu me vingar. Existem diversas formas. Aquela que eu espero o momento para chegar lá, né, com toda pomposidade e descer a lenha na pessoa, porque simplesmente te disse um não, te fez uma crítica, te fez uma censura, e aí agora é sua vez de você revidar. O tempo em que você aguardou para dar o revide, te projetou para as zonas inferiores do pensamento e do sentimento, provocando sérias consequências espirituais que nós vamos ver lá na frente. O terceiro estágio é quando já anuvia a nossa consciência, fazendo-nos perder o bom senso e levando-nos a ter a vontade de praticar gestos de violência, gritos, empurrões, xingamentos. Nós perdemos a compostura. Quantas pessoas não perdem a compostura por ser criticada? Alguns dizem assim, você vai ver, principalmente quem fala em público, nós temos que estar preparados a qualquer instante para que alguém levante e faça uma censura. É natural. Faz parte da vida. Ninguém pensa igual a ninguém. Cada um de nós temos uns princípios enraizados, provenientes da nossa educação, do meio em que vivemos nossa infância, do nosso pretérito, das outras vidas que trazemos conosco. Somos todos diferentes. Então, a qualquer momento, alguém pode fazer uma crítica. E muita gente perde a compostura na hora da crítica. Na hora do não. É mil amores, mas falou não, a pessoa muda, ela já se transforma. Ela começa na primeira fase, ela tenta se controlar, não consegue, gera emoção, expressa a emoção, não conseguindo se deter, ela revida. Revida e começa a ofender o parceiro que lhe diz não. Ou através de uma cobrança, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e aí começa a gerar uma discussão, mas é o milindre. Disfarçado, quer queira ou não, é o milindre. E vem agora a quarta e a pior fase. E nós não estamos longe dela. Que é a fase mais perigosa, porém a mais silenciosa. A mais silenciosa, por isso é a mais perigosa. Gera em nossa mente descontroles doentios, que nos induzem à insatisfação permanente e às doenças mentais. Se alguém me perguntasse, Guto, por que a humanidade está adoecendo tanto mentalmente? Porque há muito milindre nas relações humanas. Crescendo. Nós que temos melindres aflorados. Aqui vai para vocês um aviso. Cuidado com as doenças mentais. O quadro das doenças mentais vem disso. Nós vamos deixando o melindre tomar conta de nós. Porque nós já somos educados, já conseguimos nos controlar, então nós passamos pelas 3 fases, às vezes disfarçando muito bem. É muito difícil, mas às vezes acontece. E caímos na 4ª fase, em onde ela trabalha silenciosamente em nós. Esse silêncio trabalhado faz com que a gente não se preocupe com o melindre. Quando lá na frente surge a depressão. Quantas depressões não vêm do melindre? Eu diria que 70% das depressões vem do melindre. Porque 70% das depressões são mágoas. E o que é mágoa?
alguém me fez algo que eu não gostei. Eu estou melindrado com aquela pessoa. Eu não aceito o que ela me fez. Vem também vem a insatisfação permanente. Eu fico constantemente insatisfeito com a vida. Começa eu insatisfeito com uma pessoa, mas eu não corrijo o meu defeito, o melindre. E aí então eu começo a transportar essa capacidade de me melindrar em outras pessoas. Daqui a pouco eu, na minha sala, onde eu convivo, no meu local de trabalho, eu estou melindrado com todo mundo. Eu estou melindrado no centro espírita, ou na igreja, ou no templo evangélico. Porque o melindroso, ele se melindra em todo e qualquer lugar, não tem lugar. Eu estou melindrado na minha família, daqui a pouco eu estou melindrado com o mundo. E se eu deixar isso, é uma doença e vai me retirando do convívio. Mas o que é o melindre? Segundo o dicionário Aurélio, é coisa frágil, delicada. Uma rosa é melindrosa. Tá certo a conotação. Quando se trata de algo frágil e delicado, é o lado belíssimo do melindre, do conceito. Mas, quando se trata da facilidade de magoar-se, de ofender-se, de suscetibilidade, aí é o caso negativo desse conceito. E nós estamos hoje tratando do caso negativo do conceito. Isso nós trazemos na alma, é defeito da nossa involução. Trazemos da nossa alma. Stendhal, escritor francês do século XIX, ele dizia assim: o melindre é um movimento da vaidade. O melindre, então, vem da vaidade, na opinião dele, porque há vários conceitos da origem do melindre. O mais lógico é o conceito espírita. Vem do orgulho, do egoísmo, a origem de tudo. Mas aqui ele diz também que é o movimento da vaidade. A pessoa, normalmente, ela traz consigo um ego muito grande, uma vaidade. Normalmente são pessoas centralizadoras. São as mais melindrosas, as mais difíceis de você lidar. Elas querem dominar toda a situação. E quem não está com ela, está contra ela. E aí vem: não quero que o meu antagonista leve a melhor sobre mim. Esse antagonista é uma colocação, é um ponto de vista. Porque a pessoa centralizadora, ela enxerga todos contra. Porque ela acredita que alguém quer entrar e fazer o que ela faz. E que só ela pode fazer o que ela própria faz. Nós enxergamos as pessoas como antagonista, nunca como alguém que vem somar a nós, para, se associando a nós, resolver um determinado problema. Eu não enxergo dessa forma o trabalho em equipe. A pessoa centralizadora, ela não trabalha em equipe. Porque para trabalhar em equipe, ela precisa aprender a conviver com as diferenças. E ela não consegue conviver com as diferenças. Porque ela exige das diferenças igualdade, submissão. Ele enxerga: não quero que o meu antagonista, entre aspas, tá, leve a melhor sobre mim. E tomo o próprio antagonista por juiz do meu mérito. Nós fazemos isso demais. É como se eu necessitasse da aprovação do meu antagonista, do meu inimigo, do meu crítico. Ao mesmo tempo que eu não aceito a crítica, eu dou muita importância à crítica. E principalmente ligo a crítica à pessoa. É como se a opinião daquela pessoa, depois dele ter feito uma crítica, se tornasse uma opinião muito importante no meu trabalho. Eu não sei se você já percebeu, às vezes você está fazendo um determinado trabalho e nunca se preocupou com uma determinada pessoa. Não havia uma relação bem próxima, o tipo de atividade dela não era uma atividade que tinha algum enlace com a sua atividade, então você nunca se preocupou com a opinião dela. De repente, um dia, vocês conversando, ela dá uma opinião. É uma crítica, uma censura. Dali em diante, eu começo em todo lugar que eu estou a me preocupar com o que é
que aquela pessoa está fazendo. Por que acontece isso? Ela, alguns instantes atrás, nós já estamos trabalhando há 10 anos, e eu nunca me preocupei com ela, mas depois que ela me fez uma crítica, nossa, a opinião dela é muito importante. É tão importante, mas sempre no sentido negativo. Porque se ela se levanta para fazer um elogio, eu não conto. Mas eu fico prevenido contra ela. Porque eu começo a considerá-la o juiz do meu trabalho. E é muito importante a opinião dela, ao mesmo tempo que eu não gostaria de ter a opinião dela. Como é contraditório, né? Eu não quero, não gosto, crio uma animosidade, uma antipatia por essa pessoa, mas se ela me der uma crítica, me derruba, me coloca de cama. Aí alguns dizem assim, mas fulano, o que importa se essa pessoa pensa isso ou não pensa isso sobre você? O que importa? Ela não faz parte do seu dia a dia, ela nem compõe a sua equipe de trabalho. É verdade, mas só porque ela fez a crítica. Nós somos naturalmente negativos e colecionamos opiniões negativas contra nós. Por isso que nós nos sentimos melindrados contra a crítica. Não importa de quem venha, é uma opinião negativa e nós nos melindramos. Desejamos que todos nos achassem perfeitos, mas nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Quero produzir um efeito sobre o seu coração. Nós fixamos a pessoa, daqui em diante ela começa a ter muita importância em nossa vida. Ser algo importante para nós. Tanto que se eu estiver num local e ela chegar pronta, eu já me fixei a ela. 10 anos eu a desconsiderei. Mas a partir do momento que ela deu uma crítica, pronto. Agora é muito importante a opinião dela. É por isso que vamos muito para além do razoável, do lógico, do compreensível. Começamos a ficar psíquico. Começamos a se nos sentir perseguidos dentro do local que vivemos, da família, do local de trabalho, da instituição espírita, religiosa, seja o nome que for. Aonde nós estivermos, se aquela pessoa está, muda tudo. Algumas vezes, para justificar a própria extravagância, chegamos a dizer-nos que este competidor, que esta pessoa, esse crítico, tem a pretensão de nos armar em todos. Achamos que as pessoas estão vindo contra nós para nos derrubar, para nos destruir. Tem algo pessoal contra nós. Por que isso? Porque nós perdemos o razoável. Estamos além do razoável, do normal. Já estamos descontrolados. O problema não são as pessoas, não são as críticas. O problema está em mim. Chama-se o melindre. E eu não quero enxergar. Porque o melindre é coisa simples. Nós não temos esse conceito. Todo mundo tem. O que é que mal ele faz? Muito mal. Quais são os prejuízos do melindre? Afasta-nos dos trabalhos nobres que favorecem o nosso crescimento material e espiritual. Quantas pessoas no campo material não saíram de empregos, pediram demissão por melindre? Simplesmente porque o patrão censurou um trabalho que ele tinha feito. Porque um colega disse não a ele. E ali ele começou uma desavença, perdeu o controle da situação e achou melhor sair da empresa que ele trabalhava no campo material. Quanto de nós não tivemos que mudar de escola porque tinha um grupo de amigos que nós tínhamos nos melindrado com eles? O melindre, ele vem desde a infância. E se nós fizermos uma análise, ele nos acompanha sempre. Ele está na nossa personalidade. E começa a se despontar cada vez mais quando eu sou forçado a conviver em grupo. Quando eu sou forçado a compartilhar. Quando eu sou chamado a opinar e receber opiniões. Quando então eu começo a me envolver dentro de um grupo, onde não é possível desenvolver individualmente, eu percebo que o melindre está além do limite. Porque até então era fácil. Eu queria brincar, meus amigos não queriam brincar comigo, enquanto éramos crianças. Eu pegava os brinquedos, recolhia em casa, não deixava ninguém vir, falava para a mamãe que eu não estou, e brincava sozinho. Eu resolvi o problema do melindre. Quantas brigas nós não tivemos em namoros, em paqueras, em relacionamento,
em amizade pelo melindre. Porque queremos que as pessoas pensem como nós. E se a pessoa pensa diferente, já é um maior motivo para nós não darmos certo. Sendo que é um grande convite, um grande desafio. E o espiritual? O problema é maior ainda. Porque quantas pessoas não afastaram de trabalhos de caridade, das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, dos centros espíritas, dos terreiros de umbanda, de quimbanda, de candomblé, por causa do melindre. Porque se ofendeu com o pastor, com o obreiro, com o padre, com alguém que ia ali naquela igreja constantemente, com o orador, com o trabalhador espírita da casa, com o médio do terreiro, com o pai de santo do candomblé. Quanto de nós nos melindramos quando saímos de casa e vamos para esses locais, instituições religiosas? Vamos lá em busca da verdade. E a verdade dói quando não estamos preparados para recebê-la. Nós não estamos indo em busca de carinho. Porque isso quem faz é os animais. Que chega e se aconchega, a gente pega, dá um tapinha, sacode ele e está pronto. Nós estamos indo em busca de conhecimento. E o conhecimento verdadeiro. E a verdade, ela não tem parte com ninguém. Ela só tem parte com a lei de Deus. Quem está fora dela, naturalmente se sente ofendido, melindroso, atingido, a carapuça veste. Mas isso significa que o remédio é bom. Porque aquele remédio que você toma é muito gostoso e não faz efeito nenhum, que remédio que é esse? Remédio bom, ele é amargo. Ele entra rasgando, não é assim? E logo, logo você já sente até os efeitos dele, rapidamente. Toda vez que uma verdade, que um conhecimento atinge o nosso melindre, está na hora de nós trabalharmos o melindre, descobrimos ele. Muitas vezes chegamos até a instituição para descobrir o melindre. E às vezes nós viemos encontrar essa verdade ali, naquele local. É o que nos falta. Porque se tivéssemos tudo o que necessitávamos, já tivéssemos encontrado, não teríamos um problema. Então talvez aquela palavra que pode te doer um pouquinho, que pode te desconfortar um pouquinho, era o que você precisava. Era a diferença entre tudo que você tinha visto e ouvido até então, para que você comece a incorporar esse novo conceito e que pode lhe trazer muitas mudanças para o bem. O que nós fazemos? Nos fechamos. E aí, vamos em busca de locais onde fala tudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir e não daquilo que nós necessitamos ouvir. Trabalhadores da casa espírita. Ser trabalhador é tão difícil quanto qualquer equipe de se trabalhar. Qualquer equipe. Apesar de estarmos fazendo algo em nome do amor, do propósito da autoevolução, do progresso individual, o melindre também ocorre entre os trabalhadores. É natural que ocorra, não é natural que aprendamos a conviver com ele. Uma coisa é enxergar que ele existe, é admitir que temos. Outra coisa é nos confortar em conviver com ele, com o defeito. Isso é inadmissível para um cristão. Lembremos que entre os 12 apóstolos houve muito melindre. Várias vezes Pedro, Felipe, André e Judas entraram em desentendimento. Um queria saber qual era o discípulo mais evoluído, mais preferido de Jesus. Outro queria saber quem sabia mais, quem ia para o reino do céu. Outro queria... Todos nós, porque os discípulos representam, cada um deles, são 12, um defeito nosso. Então, nós vemos Jesus trabalhando com aquele melindre deles constantemente. A todo momento nós vemos Jesus interferindo, ouvindo o diálogo deles e perguntando o que se passa, o que vocês estão falando? E tenta corrigir um pouquinho a rota. Naturalmente, cada um deles tinha um jeito. Às vezes, Jesus tinha que falar para Pedro, calma Pedro,
Calma, menos, Pedro. Você está entendendo porque você é muito exagerado nas suas coisas. Tanto que ele pega, no momento que Jesus vai ser preso, ele toma a espada de um soldado e decepa a orelha de um soldado romano. Calma, Jesus tem que corrigir o excesso dele de proteção. Corrigiu. E todos os apóstolos, ele vai fazendo esse trabalho, porque existe melindre. Existe o melindre. Em todos nós. Mas não temos que aprender a conviver com ele. Ele nos prejudica muito. Nos atrapalha o avanço espiritual. Quanto de nós paramos de aprender, de ir à aula, tanto religiosa quanto da escola clássica, por causa de melindre, porque nos ofendemos com o professor, com o colega de sala de aula. O que nós temos com os outros, nós temos conosco mesmo. Não devemos nada a ninguém, só nós mesmos e Deus. Deixa-nos de cumprir as obrigações familiares mais simples. Surge dentro da família, porque quem é melindroso, melindra em qualquer momento. Ah, se o melindre fosse algo só para aqueles que não são parte da família, só para os estranhos, nós não estaríamos nem falando dele, porque seria um defeito mais simples que nós teríamos. Mas o problema é que ele enraiza na nossa alma. Nós deixamos de cumprir as obrigações familiares mais simples. Quais são? E aqui ele fala assim, ó, que sustentam o nosso lar. Porque se sairmos do nosso local de trabalho, vamos fazer nossa família e nós passarmos necessidade. Você pergunta, por que você saiu de lá? Porque eu não gostei do que meu chefe falou. Meu Deus, e toda a sua família agora vai passar necessidade. Porque você, no descontrole do seu melindre, ou na briga com o seu colega de trabalho, quantos não chegaram até mim e falaram, Guto, nós estávamos trabalhando, eu já trabalho com ela já tem 3 anos, mas ela chega um dia totalmente despreparada, e nós começamos a conversar, de repente ela me agrediu, eu agredi ela, nós nos desentendemos. E eu cheguei ao meu supervisor e disse assim, ou eu ou ela. Você fez isso por melindre. Aí meu chefe falou, ela. E eu perdi o emprego. Olha o que o melindre chega a nos fazer. Está passando necessidade. Vai passar necessidade. Porque saiu da razão, da lógica. Isso acontece no local onde nós recebemos, dependemos para sobreviver. Imagine isso em qualquer instituição espírita, fazer trabalho de caridade, que a gente não ganha nada. Melindrar é a coisa mais simples. É a coisa mais difícil que tem, é de controlar uma equipe de caridade. Porque a equipe de um local de trabalho, onde as pessoas dependem do dinheiro, é muito mais fácil. Você pode chamar atenção, você pode cobrar, você tem sua obrigação. E no exercício da caridade a gente faz algo espontâneo. Não temos chefes, não é isso? Eu sempre digo assim, é mais fácil você administrar 10 empresas do que um centro espírita. Muito mais fácil. Também deixamos de coisas simples, de dar bom dia na nossa família. Começamos a criar um distanciamento. Eu acordo e já não digo mais bom dia para o meu marido, porque eu fui dormir ontem e ele me disse algo que me melindrou. Aí eu já não cumprimento, ele se sente melindrado, já não me cumprimenta na outra oportunidade, daqui um dia já tem 10 anos que a gente não se cumprimenta quando acorda. Vai aumentando o processo. Como o melindre não para, o mais melindrado acha que só devolver, só vingar, não respondendo ou não cumprimentando não é o suficiente. Aí ele toma uma outra atitude em vingança. O outro se melindra, toma uma outra atitude, vai indo, o casal gela um com o outro. Só tem um problema naquele casal, não falta amor, não falta união, falta vencer o melindre, a maior barreira que surge nas relações. Construído o melindre, está todo mundo distante. Um está assistindo televisão, o outro está ouvindo som. Começa a chegar ao ponto de que quando um entra na casa, o outro sai. Que absurdo, chegamos só pelo melindre. Dificulta-nos o convívio familiar, social, tornando-nos revoltados, insatisfeitos. Olha, a pessoa melindrosa, ela é difícil de conviver em qualquer ambiente. Se ela é convidada num almoço, ela vai gerar problema. Porque ela vai acabar se ofendendo com alguém. Se ela estiver na terceira fase,
aí ela vai acabar com o almoço. Porque na terceira fase ela vai bater na mesa, ela vai xingar, ela vai virar, ela vai empurrar os outros, vai ter que separar. Se for homem, aí, e beber, e tiver na terceira fase, é impossível você manter uma relação saudável. Mas se já tiver na quarta fase, aparentemente vai ser tudo normal. Só que essa pessoa vai se comportar com várias enfermidades psicológicas. Entre as principais dela, a obsessão. Que obsessão não adora uma pessoa melindrosa? Eu, se fosse um obsessor, a primeira coisa que eu faria com o meu obsediado, isolar ele de qualquer pessoa. Porque ele, isolado de qualquer pessoa, ele não recebe influências benéficas, mas vai receber as minhas, maléficas. E ninguém vai conseguir abrir os olhos dela. Ninguém vai vir com aquele conselho bobo. Vai lá na religião, vai procurar uma religião, vai rezar. Esse é o pior conselho que o obsessor pode ouvir. Então, eu isolo ela. E ela isolada, eu faço dela o que eu quero. Revoltada ainda, imagina, olha só. Torna-nos revoltados, insatisfeitos. A pessoa revoltada, ela reclama de tudo. Ela se torna insatisfeita com tudo, com todo mundo. Desvalorizada, acha que não vale. Porque, como ela carrega o melindre ligado a cada pessoa que lhe deu uma crítica, lhe deu uma opinião, lhe deu um conselho, então ela acha que todo mundo a vê como a pior pessoa do mundo. Porque ela só vê o lado negativo da situação. Ela não vê o lado positivo. Que alguém, mesmo com raiva, mesmo com ódio, pode chegar a dizer a ela uma grande verdade. E essa grande verdade pode ser a porta que ela precisa abrir para se libertar de todos os conflitos internos. Só que ela vê, é o pessoal, é de onde vem a palavra. Não o que significa a palavra, o conceito da palavra. O melindroso normalmente é assim. Ele não se importa com o conceito, mas a origem de onde vem o conceito. Por isso, uma dificuldade inacreditável. Por quê? Porque ele acha que ninguém está para auxiliar. Todos estão contra eles. Infeliz, distante dos amigos e familiares. Pronto, o melindre chegou no máximo dele. Pai, vamos na festa de aniversário do fulano? Não vou. Lá vai estar seus familiares, nossos familiares. Não gosto daquilo lá. Não, e não vai. Ele já não vai em festa de amigos, de famílias. Natal, vamos reunir para fazer o Natal. Vai, vocês podem reunir na casa do seu tio. Não reúne aqui em casa, senão eu vou ter que sair. Porque está melindrado com todos os familiares. Ele tem uma história negativa com cada pessoa para contar. O melindroso tem que tomar muito cuidado. Porque ele vai colecionar. Alguns colecionam álbuns para as lembranças boas. O melindroso coleciona fatos negativos, prejudiciais com cada pessoa. E eu te garanto que o melindroso tem álbuns e álbuns guardados na sua memória. Desde a infância. Dos seus amigos, das suas amigas, dos seus namorados, do teu pai, da tua mãe, do teu patrão. E, nossa, isso aí vai. É a história do melindroso. Eu sempre digo assim, o melindre tem uma sua própria história. Qual é a sua própria história? Só coisas tristes e sofridas. Na visão do melindroso. Porque até no momento em que ele conta a situação, quem ouve fala, meu Deus, mas o que é isso? É puro melindre. Não teve nada de concreto. A gente se melindra até com o que a gente acha que os outros estão pensando sobre nós. Nunca disse, mas eu acho que ele pensa. Porque você já viu a forma como ele me olha? Eu acho que quando ele me olha, ele pensa isso, então eu não gosto dele. Você já perguntou? Não, mas eu acho que ele pensa isso de mim. Até com o acho, já também. Aí, aquela pessoa é o acho. Aquela pessoa não gosta dela porque eu acho que ela pensa mal de mim. Eu acho que aquela fala mal de mim. Ampliando cada vez mais. É uma neurose. Então nós vamos distanciando dos familiares, dos filhos, das esposas, dos maridos, de todo mundo. E ficamos sozinhos. Algumas pessoas, por que eu sou sozinho? Por que eu construí uma solidão? Por que eu sou uma pessoa solitária? Você é muito melindroso. Pode ser um dos problemas. Melindroso. E daí as pessoas se afastam de você para não brigar com você.
não querem discutir. Então percebem que você é melindroso, começam a tirar você da relação das pessoas possíveis de se conviver. O animal, a gente escolhe os mansos para conviver conosco. Porque os bravos mordem, machuca. E os seres humanos, a gente também escolhe os mansos. Porque os melindrosos mordem e machucam também. E muito. Porque ferem no momento de descontrole. Então, às vezes, a gente, para se ver um pouquinho mais tranquilo, simplesmente evita de se encontrar com essa pessoa. Mas ela não percebe isso. Ela pensa assim, tá vendo? Tá me evitando. Se melindra mais ainda. Ao invés de fazer uma reflexão e falar, puxa, mas das outras 2, 3 vezes que eu me encontrei com essa pessoa, eu sempre levei ela para o lado da consideração mais negativa possível. Talvez ela já percebeu isso de mim. E agora ela está me evitando. Não faça essa reflexão. Tá vendo aí, ó? Agora está fugindo de mim. É porque eu sou uma pessoa que fala muita verdade e ninguém quer me ouvir. O melindroso, ele tenta sempre se autoconceituar positivo. Mas como combater o melindre? Humildade, oração e amor. Mais na frente, André Luiz, através de Chico Xavier, nos dá uma receita também, associando todos esses 3 elementos. Só que, no caso da humildade aqui, tratar fraternalmente todas as pessoas, mesmo as inimigas, eu diria assim, principalmente as inimigas, mantendo o relacionamento e a convivência sempre saudável. Por que principalmente as inimigas? Porque os inimigos exigem de nós compaixão. Jesus teve. Se nós não tivermos inimigo, não valeu a nossa vida na terra. Né? Jesus teve, por exemplo, mais inimigos do que amigos. Talvez ele teve 11 amigos, porque um o traiu entre 12, o resto foi todo inimigo. Mas nós não vamos desconsiderar também as mulheres. Joana de Cuso, Maria Madalena. Então, tratar fraternalmente todos. Ah, Guto, eu não vou conversar com aquela pessoa porque eu já fiquei sabendo que ela não gosta de mim. É com ela que você tem que conversar. É com ela que você tem que atender. É com ela que você tem algo a ver. Dentro desta relação, você tem que manter a fraternidade, a atitude fraternal, educada, a convivência. Nós não podemos fugir da convivência. Todas as vezes que estamos num grupo, criamos uma certa desavença. Fugimos desse grupo. Vamos para outro grupo. Adianta? Vamos criar outro problema naquele outro grupo. Saímos de lá, vamos em outro. E assim vai indo. Centro espírita tem uma coisa interessante. Normalmente os trabalhadores vêm rodando de diversos centros espíritas assim. Por que não damos certo nos centros espíritas? Reflitamos. Eu briguei lá, vim para cá. Eu briguei ali, fui para lá, eu fui brigar lá. Aí eu pergunto, será que todos os centros estão errados? Ou a pessoa que está errada, alguma coisa dentro dela? Os evangélicos vai mudando de igreja. Cada hora ele está numa igreja. Aí ele sai, até troca de linha. Você percebe que o evangélico está tão distante dos conceitos que ele chega e fala, Guto, agora eu saí da minha igreja e estou na tal igreja. Mas aquela que você estava era presbiteriana, não era? Mas essa agora é adventista. E daí? Não, daí eu não sei, é você que tem que me dizer. Porque para mim é uma enorme diferença entre uma e a outra. Tanto em conceitual, quanto fonte de origem. Mas a pessoa nem percebe. Mas por que ela não percebe? Porque ela está na igreja para arranjar confusão através do melindre, não para a doutrina. Porque se ela tivesse através da doutrina, ela conseguia perdoar. Ficar na igreja e aprender a conviver com as pessoas diferentes naquela igreja. Nós não precisamos mudar de local quando o local não está bom para nós. Nós precisamos nos adaptar ao local. Quanto mais difícil ele for, melhor. Senão eu saio de um emprego, eu vou para um outro emprego. Vou brigar lá naquele emprego. Vou brigar no outro emprego. Aí eu pego uma lista lá. Você passou por 5 empregos. Vai ligar para os patrão. Olha, brigou aqui. Aí outro brigou também. Desentendeu com fulano. Você tem um problema. Melindre. Família é a mesma coisa. Tem a família, separa. Vai arranjar outra família. Vai brigar, vai separar. Daqui a pouco está com a 10ª esposa. Hoje em dia já não estão mais usando o casamento, né? É uma pena. Mas, ó, o melindre.
Verifica se não está havendo um melindre. Não é possível que o mundo esteja errado e você esteja certo. Bem provavelmente que o mundo está certo e você está errado. Analisem isso. Estimular a manter a calma e a boa vontade. Porque a humildade nos estimula a isso. Calma e boa vontade. Quem é humilde sempre tem calma. Mesmo que a pessoa faça para te irritar, sempre tem calma. Porque na humildade você diz, amém. É só por hoje. Na visão carismática tem o PHN. E na visão espírita, SPH. Só por hoje. Então só por hoje eu vou ficar tranquilo. Só por hoje eu vou ficar calmo. Só por hoje, mesmo enfrentando agressões. Alguém te agride. Deixa a pessoa agredir, deixa ela descarregar. Deixa ela falar o que ela quer. E isso, e briga, e xinga todo mundo. Normalmente quando ela está nessa fase, ela já nem percebe. Mas ela já falou de todo mundo, até de Deus, de Jesus, dos apóstolos. E não vai falar mal de você, por quê? Só anota, deixa ela falando quando ela está desarmonizada e você vai anotando. Primeiro começa com você. Você isso, você fez aquilo, ou depois já vem os amigos que também já fizeram. Daqui a pouco a vida já não presta, Deus não dá nada, já chegou brigou com todo mundo. Aí se você ficar melindrado, Deus também vai ter que ficar, Jesus também, todo mundo. Deixa falar. A opinião da pessoa não importa. Mas não importa o que ela está comunicando. Todas as vezes que falamos, estamos dividindo em duas fases esse processo de comunicação. Uma é o que eu comunico e a outra é o que eu quero dizer. Quando estamos falando, o que está nos comunicando não importa, joga fora. O que nos importa é o que a pessoa está nos dizendo. E para que nós consigamos separar o que ela quer dizer com o que ela está comunicando, eu tenho que prestar atenção e criar empatia pela pessoa, simpatia e ficar desarmado. Eu não posso deixar que o meu ego prevaleça, porque o meu ego, ele só ouve o que você comunica, não o que você quer dizer. E isso é uma grande diferença. Alguém chega e me xinga, ela está me comunicando. Mas o que ela quer dizer? No fundo, estou chateado com você. E vim aqui porque você é importante para mim. Porque senão eu não vinha nem aqui xingar você. Mas eu vim xingar você porque eu quero que você reaja. E faça alguma coisa para que eu te perdoe. Por isso que eu estou te xingando. Não, mas a gente ouve o xingamento, o comunicado. E aí revida. Quando duas pessoas se comunicam, nunca se entendem. Mas quando elas dizem uma a outra o que querem dizer, sempre se entendem. Um casal briga anos. E quando você entra naquele processo, faz a terapia do casal, você percebe que eles não conseguem se entender porque eles pararam de dizer um ao outro. E estão comunicando um ao outro. Você fez isso, você fez aquilo, você isso, aí você também fez isso, então estão comunicando. E aí você tem que esperar passar essa fase de comunicação entre eles e falar, vamos agora, o que nós queremos dizer um para o outro? Porque eu te amo, e você me fez, eu me ofendi, e agora está difícil. Isso é o que você quer dizer. É muito importante a gente entender o que as pessoas querem dizer, não o que elas comunicam. O que elas comunicam, esquece. Se você ficar com as comunicações, vai ficar melindrosa o resto da vida. Seu pai, quando chegou e disse, seu burro, você não sabe o que você está fazendo, seu idiota, ele está te comunicando. Ele está muito bravo com você. E aquelas palavras têm um sentido para que você sinta que ele está muito bravo com você. Mas não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer, meu filho, me importa com você. Olha o que os outros vão achar de você. Melhor, você vai sofrer. Eu te amo e por isso está fazendo isso. É isso que ele quer dizer. Mas o que ele está comunicando é uma outra coisa. E nós guardamos o que ele comunica. E passamos o resto da vida melindrado com isso. E dizendo, Guto, meu pai me xingava demais de burro, porque ele te amava. Você está ficando louco? Ele me xingava de burro porque me amava. É a forma que ele tem de comunicar o amor que ele quer dizer. Então, mesmo nas agressões, avaliarmos as críticas, as agressões, as incompreensões e as calúnias. Porque elas são importantes, como já falamos. Vamos avaliar, não desconsidere. Se alguém lhe faz uma crítica, lhe agride, lhe faz uma calúnia, analise. Analise tudo isso. Calúnia é um problema muito sério. A gente fala assim, uma laranja no meio de uma porção de laranjas,
A laranja podre estraga a laranja boa. Eu disse isso a Reinaldo e ele disse assim, é verdade, Guto. Eu apavorei. Falei, meu Deus, então uma ovelha estragada contamina um monte das ovelhas. Isso mesmo, Guto. Ovelhas e laranjas, ser humano não. A não ser o ser humano que pensa como uma laranja, que age como uma laranja, que é uma laranja, aí ela se contamina com outro ser humano laranja que a estraga. Mas o ser humano tem uma inteligência, um raciocínio, uma intelectualidade, uma individualidade. Se alguém lhe conta algo, ele analisa se está certo, se está errado. Ele não se deixa levar, a não ser que ele age como laranja. Aí ele se deixa levar. A laranja, ela está ali, se você quiser, você põe ela no seu saco, leva para onde quer. Se você deixar ela do lado da estragada, ela estraga também. Então a laranja a gente tem que cuidar. De ser humano a gente não cuida. De ser humano a gente orienta e educa. E cada um se autocuida. E Deus cuida de todos nós. Nessa colocação, eu fiquei mais tranquilo. Porque ele diz assim, quando um grupo e uma laranja podre contamina as demais, as que saíram são todas laranja. Deus fazendo a seleção natural daquele grupo, o que é laranja e o que é ser humano. Porque nós precisamos de seres humanos para trabalhar na linha de frente com Jesus. Por que nós precisamos de seres humanos? Porque eles precisam pensar, precisam ter sua individualidade, sua intelectualidade, seus próprios raciocínios, para gerar automotivações, incentivos, sonhos, realizações. Se ele viver apoiado cada hora todos nós falhamos. Daqui a pouco eu estou chateado e comento com essa pessoa. Essa pessoa se contamina com o meu chateamento e também fica chateado. Calma. Eu sempre falo, analise por si mesmo. Isso também acontece nas empresas. O chefe não deu a promoção para o Beltrano e ele achava que merecia. Aí ele volta para a sala e coloca todos os laranjas contra o chefe. Contamina todo mundo com a podridão que ele trouxe lá de dentro. Verifica se o seu chefe tem algo contra você. A relação de uma pessoa com a outra é simplesmente a dele com aquela. Não significa que ele é com todos. Seu chefe pode dizer não para o João e pode dizer sim para você. Pode não ter dito nunca um sim para o João e pode ter dito nunca um não para você. É tudo possível. São relações. E que nós temos que ter a nossa própria opinião. Isso é muito importante em toda relação de grupo. No campo da oração. A oração é composta a frase, orar e ação. A prece é fonte de energia nova e manutenção do bem-estar interior. Se eu estou me sentindo assaltado por esse sentimento de melindre, faço uma oração. Uso da humildade. Não me desequilibro. Tento me manter dentro dos princípios da humildade e parto por uma oração interior. Oro, gente. E busco força, pedindo a Deus que me dê força, para que me dê calma, para que eu consiga não liberar isso de forma alguma fora dos princípios cristãos. Que eu consiga converter toda essa pressão vinda pelo melindre em atos bons, maravilhosos, positivos. Porque senão, quem vai sair perdendo é o melindrado, é o melindroso. Só ele que sai perdendo. Porque é ele que se afasta do grupo. Não é o grupo que se afasta dele. É ele que abandona a família, não é a família que o abandona. É ele que sai do emprego, não é o emprego que o manda embora. É ele que está se prejudicando. Então ele precisa de forças. E para isso, durante a prece, ame-se. Porque se você não se amar, você se entrega ao melindre. E ele te castiga. E muito. Mas só orar não adianta. Você tem que partir para a ação. Por isso que é oração. Orar e agir. Trabalhar constantemente no bem. Eu estou me sentindo muito assaltado pelos sentimentos do melindre. Ultimamente. Provavelmente eu estou com a mente muito ociosa. Sem fazer nada. Para o bem de alguém ou para o meu próprio bem. Eu preciso então ocupar a minha cabeça. Cabeça vazia, mente vazia é um palco para o demônio. O demônio não existe, mas a gente coloca aqui. O palco para o demônio. Porque ele trabalha com o que a gente quiser. Com toda a nossa criatividade negativa que a gente tem, pessimista, derrotiva. Basta ficar 1 minuto sem fazer nada e você já pensa besteira na sua vida. Contra você, contra as pessoas. Difícil alguém ficar 1 minuto sem fazer nada e pensar assim.
como eu sou inteligente, como eu sou forte, como eu sou saudável, como eu sou positivo. Difícil nós sermos otimistas. Normalmente, eu só curto coisas negativas no momento em que estou vagando os meus pensamentos. Daí eu posso determinar quantas horas eu vago por dia. Que adianta a prece? 10 minutos pedindo força, amor, compreensão, levanta dali uma ação toda de 24 horas contra você. Um bombardeio contra você. Através de pensamentos contra você. Não há oração que vence. Eu diria assim, para cada um pensamento negativo, basta um pensamento positivo. Então nós teremos que passar 50% do nosso dia pensando coisas ruins. 50 coisas boas. A gente faz isso? Não. A gente passa 99% pensando coisas ruins, 1% coisa boa. Só na hora que faz a prece. Aí eu sento, peço tudo de bom, peço maravilhoso. Ah, pronto, acabou. Agora vamos no tapa, no soco, no chute e a vida vai ser assim. Até o término. Por que isso? Porque nós decidimos assim. E é isso. O pensamento é uma oração. Segundo o Reinaldo, o Espírito, é a maior oração que temos, é o nosso pensamento. Completamente coerente com os Espíritos, quando ele diz, a oração não é pelo aquilo que sai da boca, não é pelas palavras, mas aquilo que toca os pensamentos, porque os pensamentos criam os sentimentos. E quando nós criamos, entendemos o que falamos através da oração, das palavras, nós geramos sentimentos. E quando geramos sentimentos, vivenciamos uma situação de paz íntima, de equilíbrio íntimo, intransferível. A minha oração não é a mesma que qualquer um faça, a minha é só para mim. Eu posso acompanhar alguém falando, mas eu não vou sentir o que ele pensa enquanto ora. A paz que ele sente está diretamente proporcional à fé, à capacidade que ele tem de pensar conforme pronuncia as palavras e, consequentemente, vesti-la através dos sentimentos. E vamos para a terceira etapa. Segundo Chico Xavier, o espírito de André Luiz, através da psicografia desse médium, escreveu-nos uma obra, Sinal Verde. No capítulo 23, ele fala: quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. O que o espinheiro faz? Fere as pessoas, pega nele para você ver. Quem vive se ferindo, se tocando, se magoando, se chateando, acaba magoando, chateando, ferindo outras pessoas. Por quê? Porque tem uma hora que ela explode. Ela acha que todo mundo está contra ela. Ela se sente uma cutucadinha aqui, um milindre aqui, um milindre ali, outro milindre. Ela pega o pobre coitado que estiver na frente e descarrega tudo. Tudo que ela veio colecionando. Então, quem está se ferindo muito vai acabar ferindo o próximo. Mude, porque as pessoas vão continuar a ser o que são. Ele nos diz assim também, em outros parágrafos. Os melindres, embora façam parte dos sentimentos da criatura humana, no nosso nível de desenvolvimento moral, ou seja, está com todos nós, precisam ser trabalhados para não se tornarem causa de autodestruição da própria pessoa. Ou até de uma comunidade inteira. E o melindre é pouca coisa? É muita coisa. É um problema seríssimo nas nossas relações. Qual é o maior problema? Eu torno a repetir na relação humana. Melindre. Naturalmente, ele existe pela falta de amor. É, na verdade, um vírus resistente a qualquer medicamento que não tenha por efeito combater em nós mesmos o egoísmo que trazemos enraizado no ímã do nosso ser, desde tempos pretéritos e que não se logra êxito em seu combate, sem vontade, disciplina e perseverança. Além daqueles 3 tópicos que nós já vimos, tem que haver isso. Vontade, você tem que querer, senão você desiste. É mais fácil você pensar que a sua família está errada, que o seu local de trabalho está errado, que o mundo está errado, do que você está melindroso. Tem que haver disciplina. Porque sem disciplina eu não consigo policiar meus pensamentos. Eu deixo invadir o meu ego. Nós falamos muito sobre o ego, sobre o superego, sobre a consciência.
E aqui, falando de novo um pouquinho só sobre o ego, nós vamos perceber que ele toma conta de nós. E todas as vezes que nós deixamos o ego prevalecer, deixamos de ser nós. O ego é eu, meu. E a consciência mais evoluída, ela é nosso, é para nós. Então a disciplina tem que haver. Eu tenho que manter um controle vigilante sobre os meus pensamentos. Não deixo que o meu ego deturpe a situação. Enxergo com realidade. Alguém me fez uma crítica. Analiso a crítica. Esqueço a pessoa. Ela está contribuindo para o teu progresso. E se a crítica dela não tem fundamento? Descarte a crítica. E ame a pessoa. Porque hoje a crítica dela pode não ter fundamento algum. Mas amanhã pode ser que ela tenha um fundamento. Então não desconsidere também essa pessoa. Alguns são especialistas em críticas. E a gente tem que aprender a conviver. Só sabe fazer crítica, não faz um elogio. Tudo bem, é a forma de contribuir. Mais uma vez, o que ela comunica, não importa. Mas o que ela quer dizer, estou preocupado com o seu trabalho. Por isso eu tenho que falar sempre o que eu acho de errado. E é maravilhoso. E depois da crítica você acaba dando um abraço na pessoa. Valeu, muito obrigado. Você está prestando muita atenção. Porque para criticar não é fácil. Tem que prestar atenção, tem que avaliar. Então, disciplina e perseverança. Persevere. Porque a primeira vez que você vai fazer, você tende a desistir. A segunda vez, você não encontra vontade, não tem prazer. O que adianta eu não deixar o melindre tomar conta de mim? Porque, afinal de contas, quando o melindre me toma conta de mim, eu tenho um certo prazer de vingar, de revidar. Agora, quando eu não deixo o melindre tomar conta de mim, eu tenho que perdoar, compreender e aceitar as pessoas. Que prazer eu tenho nisso? É o ego falando. O ego se alimenta de coisas negativas, pesarosas, conflitivas, enquanto que a nossa consciência é das coisas suaves, tranquilas, de paz. Nossa consciência está dizendo, perdoe, não fique desequilibrado. A pessoa diz assim, eu não vou ficar o tempo todo harmonizado, senão eu vou para o céu. Não se sente bem em sentir harmonia. Alguns dizem assim, Guto, quando eu estava orando eu senti um arrepio, um conforto tão grande. Eu já parei de orar. Por que você parou de orar? Você queria sentir uma paulada, uma dor, o que você queria sentir? Nós estamos tão distante do bem, do maravilhoso, do belo, do passivo, que qualquer sensação de harmonia nos provoca aparente mal-estar. Alguns dizem assim, quando eu deitei e saí do corpo, sem querer me vi projetado, e andei pelo quarto, senti uma leveza tão grande e um pavor, porque eu me vi o meu corpo. Por quê? Era mais natural então que contasse, não, quando eu saí do corpo, tinha um monte de espírito que me atacou, e eu tive um pesadelo, eu matei pessoas. A gente sempre é para o lado negativo. É igual os sonhos. Só negativo. Eu sonhei que fulano vai morrer, que ciclano vai adoecer. Meu Deus, eu digo assim, você não sonha, isso é um relatório de má previsões, você está entendendo? Porque até o tempo, quando prevê tempo ensolarado e de chuva, e de tempestade, mas a pessoa só sonha com coisa ruim, isso é médio também, tem o mesmo problema. Só incorpora espírito doente, calma lá. Do outro lado tem espíritos doentes e espíritos maravilhosos em seu processo evolutivo. Sintonizemos com eles e nós vamos ver. Se eu sou em médio e sintonizo com espíritos doentes, concentre, faça uma paz e escreva uma obra de poesia, psicografo, paz e harmonia, porque eu sou um instrumento. Mais nada do que isso. Use então todos os dons e os talentos que a gente tem para o bem. Isso é importante. Mas o bem não chama a atenção. Eu sonhei com a Janete. Ela está bem, vai ser saudável. Que coisa, não posso chegar nem dizer para ela. Mas eu sonhei que ela vai morrer. Aí eu vou lá e conto para ela. Porque ela vai ficar apavorada. Quando todo mundo vai ficar apavorado. Dá ibope. O negativo dá ibope. E ele diz assim, ó. Seu único e eficiente antídoto é o amor. Que a tudo acolhe, tudo entende, tudo perdoa e promove a criatura em direção ao seu Criador. Então amor contra o melindre. Vontade, disciplina e perseverança, para nós, são inevitáveis. Aceitar que temos, segundo a visão da psicologia, nós temos que aceitar o defeito. Aceitamos. Somos melindrosos.
Todos nós. O que nós não aceitamos é conviver com o melindre. Identificamos ele em nós. Descobrimos nas 4 fases qual dela nós nos encontramos. Muitos de nós já estamos na 4ª, faz tempo. A depressão está ali, a tristeza, a melancolia atacando, né? O desânimo. O melindre dá um desânimo, gasta uma energia. Identifiquemos e vamos trabalhar. A partir de agora, trabalhar contra o melindre. Para que nós conseguimos formar amigos. Muito amigos. Não é ter um amigo, 2 amigos, isso é pobreza. Amigo é dinheiro, é moeda. Quanto mais eu tenho, mais próspero eu sou. Quando eu falo assim, eu tenho uma prosperidade na vida, eu quero dizer, eu sou rico em amigos. Não importa quanto dinheiro eu tenho muito amigos. Eu tenho que fazer amigos, porque amigos é o único antídoto contra a solidão. Quem é sozinho, arranja amigos, porque amigo nos dá o que fazer. E quando nos dá o que fazer, nos dá ocupação. Que maravilhoso preocupar com gente. Nós precisamos de religiosidade. Religiosidade é acima da religião. Religiosidade é gente que gosta de gente. É o amor acima do amor promulgado pelas religiões. As religiões promovem até guerras. Matam em nome de Deus. Disputam espaço e território. A religiosidade é acima disso. Eu amo gente. Eu amo as pessoas, independente da religião que elas têm. Nós precisamos de um mundo de religiosidade, na qual Deus trabalha pelo nosso processo de amor pleno, independente da bandeira que carregamos. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. E vamos agradecer imensamente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a todos os mentores da espiritualidade superior, em especial aos nossos anjos guardiões. Esses trabalhadores incansáveis diários da nossa vida, que fazem de tudo o que é possível dentro das leis divinas para fazer-nos compreender, para fazermos entender as leis de amor. Obrigado, Senhor, por essas almas gentis que se dedicam ao nosso progresso, ao nosso melhoramento. Eles são para nós o exemplo constante do poder da amizade, porque jamais nos deixam e também jamais nos impede de fazermos qualquer coisa de errado. O grande amigo é aquele que nos educa, que nos ensina, que compartilha conosco coisas que sabem, assim como nós compartilhamos com ele aquilo que sabemos. Dentro desse princípio de compartilhamento é que nascem os laços mais fortes de amizades. Não é aquele a quem nós simplesmente falamos as coisas e contamos tudo que temos. Tu és nosso Pai eterno, o nosso grande amigo. Porque para ti, nós confiamos a nossa alma, nós confiamos a nossa vida, nós confiamos a nossa intimidade e aprendemos pelo teu intermédio, através de quantas pessoas passam pela nossa vida. E nós vamos colhendo os seus ensinamentos, fazendo com que a cada vez que recolhemos estes conhecimentos, nos aproximamos cada vez mais do teu infinito amor. Que nós possamos destruir o mal do melindre dentro de nós. Que a partir de hoje sejamos os inimigos declarados contra o melindre, para que a fortaleza de amigos nos chegue. E através desses amigos nos sentimos fortalecidos, amados, compreendidos naturalmente. Eles nos apresentaram diversas situações que nos clamarão paciência, perseverança, persistência, amor, perdão, tolerância. Mas isso é a finalidade da vida. Não é vivermos isolados, melindrados contra o mundo, mas é vivermos de frente, de cabeça erguida, com passos largos e com o coração sedimentado na proposta de amor de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida e por tudo que a vida nos dá a oferecer, pelas incessantes oportunidades que ela nos apresenta todos os instantes, para que nós possamos praticar o amor em todas as suas instâncias. Obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, Senhor.